tudo beleza? Estamos aqui hoje com o Diego Colino, né, antropólogo faixa preta, que está lançando um livro aí espetacular, né, sobre o jiu-jitsu brasileiro. Ele mostra em 23 capítulos um pouco do porquê que o Brazilian Jiu-Jitsu hoje é considerado mundialmente, né, uma modalidade brasileira e não mais japonesa. Prazer tê-lo aqui, Diego. Pô, primeiro, parabéns pelo livro, uma honra ter editado aí seu trabalho, seu livro. Pô, excelente material, muito bom aí ver esse material disponível para todo mundo na Amazon. Bom, muito obrigado você, Alonso. Para mim é um prazer imenso estar aqui e ter você como meu editor, né? Como eu te falei a primeira vez, eu falei, cara, eu queria muito, era um sonho, assim, eu queria que o Alonso editasse meu livro. Aí quando eu conversei com você e começou a ideia andar para frente, fiquei feliz pra caramba e o resultado final foi muito melhor do que eu imaginei. Cara, eu achei legal você entrar em contato comigo, né, pelas mídias sociais, a gente nem se conhecia, mas quando você falou que era antropólogo e estudava o jiu-jitsu, esse lado humano, esse lado social, a coisa da brasilidade do jiu-jitsu, eu já me interessei, demorei um pouquinho, né, eu te enrolei um pouquinho, eu estava enrolado, mas consegui ler e fui me apaixonando ali pelo trabalho, pela história, tendo em vista também, Diego, o momento que a gente vive, né, de um certo revisionismo. Eu acho muito positivo, por um lado, muita gente trazendo história, falando coisas novas, trazendo os novos ídolos, mas, por outro lado, existe uma linha também que tenta tirar um pouco do jiu-jitsu brasileiro a sua origem, né? Tenta descredenciar um pouco a importância da família Gracie. E o que eu achei muito legal do teu trabalho, cara, é exatamente isso, é mostrar, cara, olha, importantíssimos japoneses, mas a partir do momento que os brasileiros pegam isso, assim como o Dana White transformou o UFC num produto diferenciado, a gente tem que reconhecê-lo por isso, né? Os brasileiros também tiveram um papel fundamental em transformar o jiu-jitsu numa nova arte, num way of life, né? Você tem, e é isso que você mostra no teu livro, né, Diego? Você, como antropólogo, conseguiu mostrar isso muito bem. Fala um pouquinho dessa tua trajetória como estudante, de onde veio essa ideia? Então, eu sou praticante de jiu-jitsu, né? Luto jiu-jitsu desde os 12 anos de idade. Então, quando eu entrei na universidade, na verdade, eu já vinha muito tempo já de jiu-jitsu. Quando eu entrei na universidade, eu já dava aula de jiu-jitsu. Então, eu sempre fiz a faculdade aliada com jiu-jitsu. Só que eu nunca juntei as coisas, né? Eu era jiu-jitsu aqui, a história ali. Aí eu saí da história e queria fazer mestrado. Só que o meu mestrado é arqueologia. E por acaso, quando eu fui na universidade, a universidade que é na minha cidade, só tinha um mestrado em antropologia, com a linha de pesquisa. E eu fui fazer antropologia meio desgostoso. Vou ter que estudar teoria antropológica, vou ter que aprender coisas que, para mim, eu não achava que ia me ajudar muito na época. Só que tendo essas aulas foi que eu fiz a conexão. Falei, caramba, mas tudo que eles estão falando aí realmente acho que encaixa no que eu vivo dentro do jiu-jitsu, né? Principalmente quando começou a falar de antropologia urbana. Eu lembro, foi uma aula que o professor falou sobre um estudo do Otávio Velho no bairro de Copacabana. Aí aquilo foi me remetendo ao jiu-jitsu, né? Ele foi falando de como que era. Eu falei, no jiu-jitsu também tem isso. E aí eu tive essa ideia de juntar as duas coisas, né? Mas como eu estava até no primeiro momento era para ser uma coisa dentro da academia, só que eu acabei desistindo dessa ideia. Falei, quer saber, eu vou fazer uma coisa geral. Minha ideia era levar aquilo que estava lá dentro para todo mundo nas academias, né? E não somente ali na universidade, que eu achava que não tinha tanta importância quanto teria para o jiu-jitsu em geral, o jiu-jitsu brasileiro. Isso que eu achei legal, você conseguiu, apesar de não esquecer o lado acadêmico da coisa, né, as teorias antropológicas, você conseguiu trazer exatamente o livro uma linguagem do público do jiu-jitsu. Quem é o jiu-jiteiro, faixa preta, ou quem conhece a arte, se identifica. Eu vou tomar a liberdade de ler alguns capítulos para a galera ter uma noção, já se identificar e ter vontade de ler o livro, né? A origem do jiu-jitsu, a eficiência do jiu-jitsu brasileiro, o que faz o jiu-jitsu ser brasileiro, jiu-jitsu e suas brasilidades. O jiu-jitsu brasileiro é indisciplinado? Jiu-jitsu é família. Diga-me onde anda, onde transa, te direi se és um creonte. Que é onde ele fala muito do Carson Gracie. No jiu-jitsu só tem maluco, a criatividade no nome das técnicas, apagamento, minha orelha, minha identidade, corredor polonês, fechamento de categoria, eterna polêmica, treino não se comenta,
a importância do apelido, campeonato, a essência da cultura da modalidade, marra ou atitude, onde ele fala muito até do início disso com o Valide, faixa branca não é gente, mulheres no tatame, jiu-jitsu lifestyle, old school versus new school, raiz ou Nutella, professor e mestre, e afinal o que faz o jiu-jitsu ser brasileiro. Então já começo com essa pergunta, né? Sem, obviamente, fazer você entregar o filé do livro, mas, Diego, se você pudesse resumir em poucas palavras para a galera que está interessada no seu livro, o que te fez chegar a essa conclusão que o jiu-jitsu é brasileiro? O jiu-jitsu, para mim, ele é brasileiro, tanto pela história, a trajetória dele aqui no Brasil e de como ele foi revolucionado aqui no Brasil. Normalmente o pessoal fala muito da parte técnica, né, que a gente às vezes fica mais atento, mas como ele foi revolucionado nos costumes dele, né, você pega uma diferença enorme do jiu-jitsu, que é o mesmo, se você pega tem as mesmas coisas, né, você tem tatame, tem kimono, tem campeonato, mas o jiu-jitsu brasileiro é totalmente diferente do judô, que é uma arte marcial irmã do jiu-jitsu, e é totalmente diferente, né, e por que, então, o jiu-jitsu, por que ele é diferente? Justamente por essa brasilidade que a gente trouxe para dentro da arte marcial. Né? Então, eu até explico uma partezinha para entregar um pouco, que não existe taekwondo brasileiro, não existe karatê brasileiro, né? Não existe judô brasileiro, mas existe jiu-jitsu brasileiro. Né? Então, quer dizer que é uma coisa totalmente diferente das outras artes marciais, porque carrega muito da cultura do Brasil dentro dela. Né? E você percebeu isso, né, Diego? Não só passando 2 anos ensinando jiu-jitsu como faixa preta lá em Singapura, mas também competindo em 5 países. Né? Você teve na Austrália, teve em vários países, em todos eles você conseguiu perceber como os gringos, né, eles têm um prazer, um tesão, né, de pegar aquele kimono que tem a bandeira do Brasil. É uma modalidade que realmente a brasilidade ela traz orgulho. Né? Eu acho que isso devia ser mostrado mais. É uma área onde o Brasil realmente não é só a bossa nova, o samba, o futebol, não, a capoeira também. O jiu-jitsu brasileiro é motivo de orgulho lá fora. Mas que eu achei muito legal dentro da sua experiência, como você fez arqueologia. Né? Eu estava ontem com o mestre Oswaldo Alves, anteontem, num debate. Muita gente fala, calma aí, a Guarda de la Riva tem no livro do Okami, lá em 1930, que história, 60 e pouco, que história é essa? Né? O De La Riva não inventou. Pô, a gente sabe que o homem, né, ele tem 2 braços e 2 pernas, então é natural que ocorram que pessoas diferentes, sem aprender com uma linha em comum, façam a mesma técnica, né? Como o De La Riva e esse livro do Okami. Tenho certeza que o De La Riva não viu o livro do Okami, como eu tenho certeza que o Ed o inventor da guarda, Ed Bravo, inventor da guarda borracha, também não deve, talvez, ter aprendido com o Nino a rubber guard, mas o Nino já fazia. Né? Então, não é que um seja estelionatário, roubou a técnica do outro. Você chama isso de teoria arqueológica. Né? Dá uma pitada para a galera aí. Eu importei isso numa teoria arqueológica, né? Porque na arqueologia a gente acaba estudando mais ou menos isso, né? Quando você pega a parte de tecnologia, né? Então, normalmente aí tem uma tendência que chamava de fusionismo, que a pessoa só acredita, só aprende contato com quem sabe, né? Então, isso leva sempre a noção de que quem vem antes criou primeiro e quem vem depois importou esse conhecimento de lá. Mas acontece que existem inventos em partes diferentes do mundo que as pessoas nunca tiveram nem contato. Né? Então, isso aí, se você, por exemplo, uma pirâmide tem no Egito e tem no México, e eles nunca se encontraram. A do Egito é mais antiga. Mas o que acontece? Você tem uma resolução lógica para aquilo. Você tem 2 pessoas que têm uma capacidade tão grande de criarem soluções para o mesmo problema. E no jiu-jitsu acontece isso. Eles tinham o mesmo problema. O problema era segurar por baixo a guarda com ela aberta. Né? Tanto o Isao Okami pode chegar nessa solução, o De La Riva chegou aqui nos anos 70, 80. Né? E até o Carcinho me falou também, o pai dele já fazia isso também no Vale Tudo. Então, você tem e não tem contato. Nem muito interessante, né, cara? Genial isso, muito legal essa teoria. Não vou mais continuar a falar não para a galera comprar o teu livro, né? Tem outra parte que eu já chamo a galera para assistir, que é muito legal. Jiu-Jitsu só tem maluco, onde você fala dos malucos que realmente fazem
parte da cultura do jiu-jitsu, né, cara? Onde você quer, qualquer academia do mundo tem um maluco. A criatividade no nome das técnicas é genial também. Você fala ali de cada golpe, Ezequiel, de onde que veio, uma coisa que eu também acho que é um motivo de orgulho do jiu-jitsu. A gente sempre aprendeu no judô, não, tem que falar com o nome japonês. A maior prova que eu acho que o jiu-jitsu é brasileiro é que você chega em qualquer lugar do mundo, o cara está falando Ezequiel, o cara está falando... E esse lado meio bagunçado brasileiro, tem técnicas que a gente fala em inglês, tem técnicas que a gente fala meio em japonês, tem técnicas que, pô, né, é gravata de porteiro, tem... Né, baiana, criatividade pura, né? É analogia. O brasileiro gosta de fazer analogia, né? Então a gente leva para o jiu-jitsu isso. A forma que a gente nomeia as coisas é sempre criativa, né? Você pode em qualquer lugar do mundo, é uma coisa meio reta ali, né? Explicando, né? Por exemplo, o judô é a explicação dos golpes, né? E no jiu-jitsu é uma coisa totalmente mata-leão, por exemplo. Eu gostava muito de ensinar para meus alunos estrangeiros mata-leão, né? Eles aprendiam a ouvir a Nekoshoku e falavam, não, mata-leão o nome. Aí eles perguntavam o que era, você tinha que traduzir. Quando você traduzia, eles Pô, ficavam demais, pensando, né, cara? É por isso. Muito legal, né? E outra que eu chamo a galera, uma que eu até mandei uma mensagem pro Diego na hora que eu morri de rir, eu não vou dizer o que é, porque eu acho que é até proibido contar essa, mas a parte sobre apelidos, cara, tem o exemplo que você dá, e realmente eu também treinei jiu-jitsu até a faixa roxa, né? Treinei 12 anos, e, pô, não é impossível você entrar na academia e 80% dos teus parceiros não ter, é o Catinga, porra, é o fulano, é o coisa. E esse eu não vou contar esse daí eu acho que é a parte de comédia do livro, é o alívio cômico do livro, né? Essa parte mesmo do apelido. O apelido que inventaram por cara e a situação que ele tá com as mulheres e vão chamar ele fica revoltado. Olha, eu tive uma crise de riso. Olha, muito legal. É real. Como eu te falei, é real. Essa história aí, olha, é verdade, né? Parece que é brincadeira, parece que é alguma piada, mas acontece mesmo. E o que é legal do teu livro é que as pessoas que estão vendo, né, Diego, com certeza, quem lê é um jiu-jiteiro e ele vai falar, caramba, na minha academia aconteceu algo parecido. Talvez não pesado quanto você, tão pesado quanto esse teu caso, né, que é um termo meio brabo, mas no termos parecidos, né, cara? Catinga, fedorento e não sei o quê. Pô, o cara fala, pô, meu irmão, eu tô no meu meio social. Uma coisa é a brincadeira da academia. No meu meio social, ser chamado de catinga, fedorento... Mas, em suma, vamos deixar para a galera... E depois o cara esquece o nome dele, né? Depois o cara acaba esquecendo até o nome dele, né? Ele vira o nome do jiu-jitsu, ele já se condiciona. E eu fico até estranho quando me chamam por outro nome na academia. Né? Quer dizer, não dá para comparar esses 100 anos de história que transformaram o nosso, em Brasília, em jiu-jitsu com, 6, 7 anos que os americanos estão praticando aí, né? Tem que respeitar, é uma história que tem que ser respeitada. Eu acho que o teu livro faz um papel importante nesse sentido. É isso mesmo, né? Às vezes a gente vê o American Jiu-Jitsu, ou as pessoas, às vezes, criticando com base, porque não tem não tem a orientalidade, não é disciplinado que nem no judô ou em outros esportes que são de raiz oriental, e não reconhece o valor que tem o esporte, né? E o American Jiu-Jitsu como se eles criarem uma cultura toda em volta de um novo esporte, aí eu acho que eles podem até chamar de American Jiu-Jitsu. Mas por enquanto eles estão bebendo de fonte brasileira, mesmo que talvez eles não saibam, não veem isso, mas eles estão bebendo e estão ali vivendo como a gente vive aqui no Brasil, nas nossas academias, eles acabam reproduzindo lá, mesmo que eles falem que aqui é diferente, é o América, mas não é brasileiro. É isso, meu irmão. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo teu livro. Marcelo. Gratidão, obrigado mesmo, de verdade. Valeu, galera. Avisando, aqui tá aqui em destaque aqui no vídeo. Você pode encontrar o link para comprar o livro diretamente na Amazon. Um valor tranquilo. Quanto que tá, Diego, lá na Amazon? R$19,90. Olha que beleza, uma merreca aí, ainda dá para parcelar no cartão, quer dizer, se você é jiu-jiteiro, é uma obrigação sua ter esse livro, e conforme for, a gente vai informando aqui nas mídias sociais do PVT, conforme for, o Diego vai fazer uma versão impressa, sob demanda, né? Então a galera vai fazer uma lista para ele, eu quero, ele vai imprimir 100 livros, 50, e vai mandar para sua casa, aí a gente informa, pode ser via loja PVT, pode ser direto com ele, a gente vê como é que a gente faz. Isso aí é o de menos, o que importa é que o livro está no ar. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado. Grande abraço, sucesso. Grande abraço. Tchau, tchau.